amadas, em nosso vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o jejum. Em um vídeo anterior eu mencionei para vocês sobre a prática do jejum, quando nós falamos sobre 10 chaves para a oração. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar marcado no link aqui para você conferir. E eu gostaria de falar um pouco para você sobre o jejum. Não quero com esse vídeo dizer que eu vou aqui abordar o jejum de uma forma teológica e muito complexa e aprofundada. Eu quero simplesmente compartilhar com você o que eu aprendi sobre o jejum e como eu vejo a prática do jejum. E espero que assim, dessa forma, nessa conversa que nós vamos ter, eu possa te ajudar em alguma dúvida que você tenha em relação a esse assunto. A primeira coisa que eu quero fazer é que você pegue sua Bíblia e leia o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 16, que Jesus diz: "Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará." Dentro deste versículo, nós já temos muitos ensinamentos sobre o jejum, mas o que eu quero pegar como ponto principal para o que nós vamos conversar hoje é o comecinho do versículo 16 que diz: "Quando jejuarem." Nesse versículo, Jesus fala para mim e para você que seria quando e não se, ou seja, o jejum ele deve sim fazer parte das nossas disciplinas espirituais. O jejum é algo que vem agregar na nossa caminhada cristã, mas é algo que às vezes é feito ou de forma muito confusa para muita gente, ou seja, muitas de nós não jejuamos porque não sabemos como jejuar. Outras pessoas não sabem o propósito do jejum. Então hoje com esse vídeo eu quero de uma maneira o mais simples possível trazer para você conhecimento acerca do jejum. A primeira coisa que eu quero falar com você é o que é o jejum. O jejum é o abster-se de algum tipo de alimento ou de alguma coisa por um determinado tempo. Sim, também é abster-se de alguma coisa. Nós hoje, no nosso tempo, na cultura que nós vivemos, nós temos visto algumas pessoas fazerem determinados tipos de jejum que não são necessariamente só referente ao alimento. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Então eu acho que essa questão de o que é jejuar, todas nós já sabemos que o jejum ele está relacionado a você se abster de alguma coisa. Mas a questão que muitas vezes vem ao nosso encontro é sobre como jejuar. Apesar de sabermos o que é o jejum, muitas vezes não sabemos como fazer. Então agora nós vamos observar como jejuar. Nós podemos jejuar de forma regular, nos abstendo de todo tipo de alimento, sólido e líquido, com exceção da água. Muitas pessoas acreditam que tomar água durante o jejum é quebrar o jejum, e isso não é verdade. Nós podemos sim nos abster de alimentos sólidos e líquidos e ainda assim tomar água durante o tempo do nosso jejum, que isso não vai interferir no nosso processo de jejum. É claro que você não vai tomar água para se saciar, ou seja, você não está sentindo necessidade física de água, de hidratação, e você vai estar tomando água só para dar aquela forrada no estômago. Mas a gente precisa entender que o nosso organismo, ele precisa de líquido, de água para funcionar. Então você pode fazer um jejum se abstendo de alimentos sólidos e líquidos, com exceção da água. A água ela entra na função de hidratação, ela não vai quebrar o teu jejum. Quando nós fazemos esse tipo de jejum, nós estamos decidindo diante de Deus separar um período de tempo para não consumir nenhum alimento sólido ou líquido, ou seja, não vamos tomar sucos, vitaminas, nada líquido, exceto água. Pode também ser feito um jejum parcial. Nós podemos ver o exemplo de Daniel, que fez um jejum e ficou se alimentando apenas de um determinado tipo de alimento.
O jejum pode ser feito separando algumas coisas as quais você não vai comer por um determinado período de tempo. Nós vemos que Daniel escolheu fazer uma dieta à base de vegetais. Isso é considerado um jejum. Você pode escolher por um período de tempo retirar da sua dieta algum tipo de alimento específico para estar se consagrando ao Senhor. Você também pode fazer um jejum onde você tira apenas uma refeição do teu dia. Você pode tirar o café da manhã, o almoço, o jantar, e isso é também um tipo de jejum. Nós podemos fazer um jejum total de 24 horas, onde se tira todas as refeições daquele dia. E nós podemos também, como eu falei no começo, jejuar de algumas coisas. Como assim? Hoje em dia, nós vivemos um tempo onde nós somos constantemente influenciadas a consumo, seja de produtos, seja de tempo na internet, gastando nosso tempo na TV. Então, nós podemos sim fazer um jejum de alguma coisa que não seja alimento, ou seja, você pode fazer um jejum de redes sociais. Você pode fazer um jejum da internet como um todo. Você pode fazer um jejum do seu tempo gasto à frente da TV. Você pode fazer um jejum de compras, consumir menos. Tudo isso é válido quando nós entendemos o porquê jejuar. A gente precisa entender o que é o jejum, como jejuar e o porquê jejuamos. O propósito do jejum, em primeira instância, é nos aproximarmos de Deus. O propósito do jejum é com que eu e você fiquemos mais próximos do Senhor, nos aproximemos dele em oração, em leitura da palavra e que o nosso espírito se torne mais sensível à voz de Deus. O propósito do jejum é mostrar que nós não somos autossuficientes. Quando nós retiramos uma das nossas refeições, o nosso corpo ele começa a sentir a falta disso. Isso nos lembra que somos frágeis e totalmente dependentes do Senhor. O jejum ele serve para nos tornar íntimos do Senhor, para que nós tenhamos mais intimidade com Ele. O propósito do jejum é deixar que a nossa carne não prevaleça, que o nosso espírito fique mais forte. O jejum nos afasta dos excessos para nos aproximar de Deus em oração. Então, quando jejuamos, nós vamos diante do Senhor com esse objetivo, com esse propósito. Nós vamos buscar intimidade, nós vamos buscar conhecimento do Senhor, nós vamos buscar ouvir a sua voz, a sua direção para situações e circunstâncias da nossa vida. De uma forma bem simples e bem resumida, o jejum é isso. É você se abster de algum alimento ou de alguma coisa por um determinado período de tempo, que pode ser um jejum total ou um jejum parcial, pode ser um jejum de alguns tipos de alimentos apenas ou tirando alguma refeição, pode ser um jejum onde você escolhe realmente não consumir nenhum tipo de alimento por um determinado período de tempo, pode ser um jejum de alguma coisa como redes sociais, internet, TV ou outro tipo de coisa. E entendemos que jejuar é buscar ao Senhor, é estar mais próximos de Deus. Agora vem pontos importantes que eu fui descobrindo à medida da minha jornada cristã e que eu considero importantíssimos acerca do jejum. Mais do que você compreender o que é o jejum, como jejuar, o que fazer e o que não fazer, você precisa estar atenta a essas questões. A primeira delas que você precisa estar atenta é que jejum não é barganhar com Deus. Nós não jejuamos para conseguir de Deus alguma coisa. Eu vou jejuar porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não, nós jejuamos porque nós queremos nos aproximar de Deus, porque nós queremos ouvir a sua direção. Você pode até jejuar por situações específicas, sim. Você está enfrentando uma situação difícil, você está querendo direção de Deus sobre adquirir algo ou não. Você pode jejuar em relação a isso, mas não com o objetivo de jejuar para Deus fazer as coisas da sua maneira. Você jejua para estar mais perto de Deus e descobrir o que Deus espera de você.
Outra coisa que nós vamos perceber acerca do jejum, como nós vimos no versículo que lemos no começo do vídeo em Mateus, é que nós não jejuamos para sermos vistos por outras pessoas. Nós não fazemos jejum e divulgamos nas nossas redes sociais. Olha pessoal, hoje eu estou de jejum. Ou não fazemos jejum e ficamos abatidos e com o rosto para que todo mundo na nossa casa veja que nós estamos jejuando. O jejum é algo entre nós e Deus. Ninguém mais precisa saber disso. Com exceção do casamento. Porque aí nós entramos no outro alerta em relação ao jejum. Quando nós somos casadas, nós vamos separar um tempo para o Senhor, nós vamos estar comunicando ao nosso marido, vamos estar falando com ele que nós vamos estar separando um tempo para estar consagradas ao Senhor. Até porque o apóstolo Paulo fala em Coríntios que nós não devemos ficar consagrados em oração e jejum por muito tempo, para que o inimigo não nos tente, ou seja, quando nós estamos nos consagrando ao Senhor, nós estamos separando um tempo para nos dedicarmos a Ele e vamos nos abster de intimidade com o nosso esposo. Durante o nosso período de jejum, nós não vamos estar tendo intimidade com o nosso marido. Por isso é preciso ser feito em acordo. Isso não significa, minha amada, que você não pode jejuar ou que você não deva jejuar. Você tem que ter cuidado, primeiro, para não usar o jejum como desculpa para não ter intimidade com seu esposo. Ah, não posso porque estou jejuando. E por isso você tem que comunicar a ele, falar com ele. É mais fácil quando o teu esposo é cristão? Sim, é mais fácil. Mas quando ele não for, você com sabedoria, você nem vai comunicar a ele que você está se consagrando, mas você vai escolher fazer a consagração de maneira que possa estar evitando esse contato de intimidade. Por exemplo, você pode, se você for entregar o teu jejum à noite, ou seja, começar o teu jejum à noite, você pode naturalmente ter intimidade com seu esposo e após esse momento você vai orar e vai se separar do Senhor pelo tempo que você determinou. Então, é preciso ter cautela quando nós estamos fazendo as coisas para Deus dentro do nosso casamento, porque o intuito de Deus jamais é causar problema na nossa vida, no nosso casamento. E muitas mulheres trazem esses problemas para dentro de casa ou por falta de instrução ou por falta de sabedoria. Então, minha amada, o casamento ele deve ser levado muito em consideração quando estamos falando do jejum, principalmente quando estamos fazendo aquele jejum total. Outra coisa que nós precisamos deixar bem claro é que jejum não é autopunição. Deus não deseja que nós façamos jejum para nos flagelar de alguma forma, para nos ver sofrendo de alguma forma. O jejum é a aproximação nossa de Deus. E por isso nós temos que ficar atentas também a algumas questões sobre o jejum. Primeira delas, cada um de nós vai jejuar de uma forma específica, por um tempo específico, porque cada um de nós tem uma realidade física diferente. Se você tem problema de saúde, por exemplo, se você tem diabetes, você não pode fazer jejum prolongado porque você vai estar colocando em risco a sua saúde. Você pode se abster de alguns alimentos por um período de tempo, mantendo o equilíbrio da tua saúde. Uma gestante, ela não pode fazer determinados tipos de jejum. Então nós precisamos entender que quando Deus deseja que nós jejuemos, Ele não quer que sejamos imprudentes, Ele não quer ver nenhum de nós parando no hospital por conta de um jejum que foi oferecido a Ele. Isso não é lógico dentro da palavra. Outra coisa que nós precisamos entender acerca do jejum é que o jejum é algo entre nós e Deus e não devemos fazer porque as pessoas nos pressionam para fazer e fazer do jeito delas. Não é porque você conhece alguém que consegue jejuar por 24 horas que você também só pode jejuar por 24 horas. O importante é que façamos isso, façamos com o coração voltados para Deus. Quando estamos jejuando, nós temos que separar um tempo para oração e leitura da palavra e não só se abster do alimento. Se eu apenas me abstenho do alimento, eu estou simplesmente passando fome, porque o objetivo do jejum é me conectar com Deus. Então eu estou me abstendo de alimentos, eu estou me abstendo de alguma outra coisa, mas eu estou buscando durante esse período orar mais e ler mais a palavra. Não devemos nos sentir pressionados a fazer da maneira que os outros fazem.
Nós precisamos encontrar a nossa maneira e começar a fazer da nossa maneira. Outra coisa que nós precisamos estar atentas em relação ao jejum são as nossas limitações. Como eu falei, tem pessoas que vão ter facilidade em jejuar por 24 horas totalmente, ou seja, se abstendo de alimentos sólidos e líquidos, e vão ficar bem. Mas no teu caso, você está começando agora a jejuar, você não precisa fazer assim. Você pode simplesmente começar com um jejum de 1 hora. Ou seja, se você toma café da manhã às 6 da manhã, você vai fazer um período de consagração de 6 às 7 e vai tomar café às 7 da manhã. Isso é jejum. Nós precisamos entender e respeitar o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. O Senhor não deseja que nós nos flagelemos em relação a isso. Então precisamos entender que começar o jejum para muitas pessoas é desafiador e elas precisam ir num ritmo devagar. E aos poucos a gente vai conseguindo aumentar esse tempo de jejum. Você vai começar com 1 hora, de repente você já vai conseguir passar para 2 horas, de repente você vai conseguir passar para 4 horas e quem sabe você vai fazer um jejum de 24 horas. Então nós precisamos não submeter o nosso corpo ao risco. Outra coisa que precisamos entender é que, principalmente se você não tem costume de jejuar, quando você separar um tempo para o jejum, o teu organismo vai sentir sim, muitas vezes, dores de cabeça, mãos frias, tonturas. Outras pessoas não sentem absolutamente nada. Cada organismo, cada corpo vai reagir de uma forma diferente. Por isso, em casos de jejum total, onde você se abstém de alimentos sólidos e líquidos, você não deve fazer em um dia que você está trabalhando fora. Primeiro que você não vai ter tempo para orar, se consagrar em leitura da Bíblia. Você não vai ter aquele tempo com Deus. E segundo, porque você vai estar envolvido em atividades que requerem energia e o teu corpo precisa de energia para funcionar. Então, em casos de jejum total, é aconselhável que você separe um período para esse tipo de jejum. E para terminar, nós precisamos entender que o nosso tempo de jejum, quando ele finaliza, principalmente se fizermos um jejum um pouco mais prolongado, é quando nós vamos voltar à nossa alimentação. Por exemplo, se você fez um jejum até o meio-dia, você passou a manhã inteira sem se alimentar, você não pode ir de cara fazer um almoço, uma feijoada. O teu organismo está sem alimentação desde a noite anterior. Então você tem que entregar o teu jejum, começando consumindo alimentos leves. Consuma uma fruta, tome um suco, vá preparando o seu estômago para poder alimentar. Normalmente quando a gente termina o jejum, a gente está com tanta fome que a gente quer comer tudo de uma vez só. E isso vai fazer mal para o nosso corpo. Então quando você passa um período de jejum prolongado, principalmente o jejum total, você tem que voltar à alimentação mais lentamente. Mesmo que você vá entregar o seu jejum no meio-dia, você não vai direto para o teu almoço, porque o teu organismo ele não está preparado para receber o almoço. Você tem que ir entregando gradativamente. Eu espero muito que com esse vídeo eu tenha te ajudado. Ficou alguma dúvida? Deixa para mim aqui nos comentários. Tem alguma coisa mais que você queria saber que porventura eu não falei? Se eu souber, com certeza eu vou te responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar para te ajudar, para que nós possamos também colocar o jejum como uma prática na nossa vida espiritual. Eu espero que você se sinta encorajada a começar uma prática de jejum se você não tem ainda esse hábito. Então eu vou ficar aguardando aqui o teu comentário, falando das tuas experiências, se ficou alguma dúvida, para que a gente possa continuar crescendo juntas, como mulheres que querem trazer glória ao nome do Senhor. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo.